Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje o assunto abordado é Banco Central do Brasil, Bacen, um assunto importantíssimo, um assunto na qual você pode ter certeza absoluta que ele é potencial questão de prova, potencial, um assunto muito importante. Para todo e qualquer concurso de carreiras bancárias, você pode ter certeza que Banco Central é assunto aí quase que certo na prova. Eu só não vou falar certo porque o professor aí não tem bola de cristal, mas seguindo a tendência dos concursos dos últimos 10 anos, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que se todos ou praticamente todos os concursos de carreiras bancárias teve pelo menos uma questão na prova. Professor, mas por que isso? É muito simples, né? Olha só, você está fazendo concurso para qual cargo, qual órgão, né? Professor, eu estou fazendo para o banco. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banpará, Banestes, Basa, BRB, Banrisul, ou seja, não interessa, é um banco. Banco é uma instituição financeira. E o Banco Central do Brasil é o grande órgão supervisor do sistema financeiro nacional. Ou seja, todos os bancos aonde você vai estar trabalhando, se Deus quiser, e com a nossa ajuda, você pode ter certeza disso, vai estar sob a supervisão, fiscalização do Banco Central. Ou seja, o examinador, não só o examinador, mas o órgão deseja que você saiba disso. Por isso que é cobrado em concurso público. Então vem comigo, Banco Central do Brasil, né? Bacen, olha aqui a fotinha dele, né? Vocês podem ter certeza absoluta que essa aqui não é aquela aula superficial. Aliás, nenhuma aula do professor Luiz Antônio é uma aula superficial. Eu procuro trazer para vocês aí todos os assuntos sem enrolação, de forma bastante objetiva, que costumam ser cobrados na prova, e, claro, conhecimentos bancários. O aluno competitivo é aquele aluno que estuda na fonte, né? Na fonte, né? O que é na fonte? De onde o examinador retira as questões de prova. Logo, todas as minhas questões aqui, todos os assuntos abordados, eu aponto a fonte e referência bibliográfica para que você aprofunde os seus estudos. Bacana? Vamos lá. Primeiro a fonte mais importante de todas, onde nós temos aqui, com certeza, 70% a 80% das questões de provas de conhecimentos bancários estão todas lá no site do Banco Central do Brasil, do Bacen, né? Lá, nós temos lá uma página que diz que é do Sistema Financeiro Nacional, composição, segmentos e evolução. Já estudamos o Conselho, né, Monetário Nacional, que é o órgão regulamentador máximo sobre moeda, crédito, capitais e câmbio. Agora é o assunto aqui, ó, é o Banco Central do Brasil, um órgão supervisor importantíssimo, né? E aí, professor, vamos lá. O professor clicou aqui no Banco Central do Brasil e nós temos a seguinte informação. Vamos lá, ó. Banco Central do Brasil, criado pela Lei 4.595, de 31/12/64, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, que tem por missão assegurar a estabilidade e o poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Bacana, né? Vem comigo. Na altura do campeonato, vocês já sabem, né? Criado pela Lei 4.595. Professor, essa aqui é qualquer lei? Não, não é qualquer lei, né? Isso aqui foi a lei, né, que organizou, né, sistematizou o sistema financeiro nacional, né? Antes, o Banco Central, não existia o Banco Central, existia uma superintendência da moeda e crédito vinculada aonde? Vinculada lá no Ministério da Fazenda. O que essa lei fez? Retirou, tá certo, essa superintendência e transformou ela em uma autarquia federal. Professor, ou seja, uma nova pessoa jurídica específica para cuidar do produto da política monetária, cambial, crédito, muito importante, a autarquia federal. Como toda a autarquia federal faz parte da administração pública indireta. Todos os entes da administração pública indireta têm que estar vinculada a um ministério, ou seja, o Ministério da Fazenda, né? Eu disse vinculada, eu não disse o quê? Subordinada, tá certo? Que tem por missão assegurar
a estabilidade do poder de compra da moeda, né? Olha, ó, estabilidade do poder de compra da moeda, né? E aí, professor, aí nesta aula a gente vai tratar de alguns assuntos importantes, né? Por exemplo, das competências e atribuições do Banco Central do Brasil, e nós verificaremos, né, que não em detalhes, mas assim, em linhas gerais, você vai conseguir entender quais são os instrumentos que o Banco Central tem, né, para assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Então, essa aqui é a missão do Banco Central do Brasil. Resumindo o que nós já estudamos. Primeiro, foi criado pela Lei 4.595 de 64. É uma autarquia federal. Autarquia federal é um componente da administração pública indireta. Se é um ente da administração pública indireta é um ente descentralizado que está vinculada a algum ministério. Qual ministério? Ministério da Fazenda. Pronto. E qual que é a missão do Banco Central do Brasil? A missão é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, né? E nós iremos aí nessa aula passar alguns instrumentos importantíssimos que são cobrados em provas de concurso, na qual possibilita que o Banco Central consiga assegurar a estabilidade e o poder de compra da moeda e fazer um sistema financeiro sólido e eficiente, né? Vem comigo, vamos continuar, né? Professor, esse texto aqui, o senhor que escreveu? Não. Negativo, né? Esse aqui é o texto lá do Banco Central do Brasil. O professor clicou naquele ícone, ó, selecionou tudo e trouxe para o PowerPoint, né? Só não coloquei o print aqui porque a imagem fica pequenininha, aí eu coloquei o texto, né? Continuando. Entre as principais atribuições do Banco Central do Brasil, destacam-se a condução da política monetária, cambial, de crédito, relações financeiras com o exterior, e a regulamentação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante. Ok, calma. O Banco Central do Brasil atua também como secretária executiva do Conselho Monetário Nacional e torna pública as resoluções do Conselho Monetário Nacional, né? Ou seja, vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Essa segunda parte, que o Banco Central do Brasil atua como a secretária executiva do Conselho Monetário Nacional. Nós já abordamos esse assunto na aula de quê? Lá na aula do Conselho Monetário Nacional. Agora, eu vou aprofundar para vocês as atribuições do Banco Central. Primeira coisa, cara, olha só, condução das políticas, primeiro, monetária, né? Professor, o que é uma política monetária? É claro que nós temos aqui uma aula específica sobre política monetária, mas eu tenho que passar algum juízo de valor para você interpretar o que vem a ser política monetária. Política monetária, a gente vem com o quê? Moeda, né? Política monetária, moeda, né? Moeda. Ou seja, quem define a quantidade de moeda em circulação é o Banco Central do Brasil. Então, a quantidade de moeda em circulação, né? Isso aí é muito importante, né? O controle da moeda. Aí nós temos alguns instrumentos aí da política monetária, que nós vamos ver aqui, ó, depósitos compulsórios, né? Redescontos, né? Redescontos. O que mais, professor? Open Market, né? Vou colocar aqui, ó, taxa Selic, né? E nós temos, são o quê? São os principais instrumentos da política monetária que tenta regular a quantidade de moeda. Então, isso é a política monetária muito importante. Em relação a isso, é um dos assuntos mais cobrados em prova de concurso e vocês vão, comigo aqui, com certeza, vocês vão entender esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, por hora, o que eu quero que você saiba? Condução da política monetária de responsabilidade de quem? Banco Central do Brasil. É a primeira coisa que eu quero que você memorize, que você grave. Quem que é? Política monetária. Banco Central do Brasil. O que faz a política monetária? Regula a quantidade de moeda em circulação, a quantidade de dinheiro disponível. Tá certo? Um dos principais instrumentos da política monetária está aqui. Desconto compulsório, redescontos,
Open Market e taxa Selic, né? Professor, esses assuntos serão abordados nessa aula? Sim, nós iremos abordar nessa aula, porque esses assuntos aqui, ó, que acontece? Então, Banco Central, política monetária. O que acontece? A legislação, o legislador, o Conselho Monetário Nacional tem que possibilitar alguns instrumentos para que o Banco Central consiga exercer, consiga realizar, fazer cumprir a política monetária. E esses são as ferramentas necessárias que elas estão previstas nas suas competências, que a gente vai falar uma a uma, né? Então, política monetária, muito importante. De novo, Banco Central, o que faz a política monetária? Controla a quantidade de moeda, né? Então, temos lá depósitos compulsórios, redescontos, open market e taxa Selic. Professor, explica mais um pouquinho. Sim, vem cá, vem comigo aqui, tá? Isso aqui não é aula de política monetária, mas eu tenho que passar esse juízo de valor para vocês conseguirem entender. Então, nós temos aqui, ó, tá? Aqui, necessidade de moeda do país. Tá ok? Tá aqui, essa quantidade aqui, né? Vamos supor que isso aqui é de 5 trilhões de reais, né? São os meios de pagamento. Estão lá, é a necessidade de moeda que precisa estar em circulação, né? Para quê? Para você fazer as suas compras, você receber seu salário, tudo, né? Os meios circulantes, né? O que acontece, né? Olha só, tá? Se você tem aqui, ó, uma quantidade aqui, ó, maior de moeda, ó, vamos supor que você tem 6 trilhões aqui de moedas em circulação, o que vai acontecer, gente? Você tem o quê? Mais dinheiro do que o necessário, tá? Mais dinheiro do que o necessário. Então, consequentemente, né, o Banco Central que controla a quantidade de moeda... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Circulação. Vocês podem. Isso aqui que é a política monetária, é o controle da moeda em circulação. Você vai gerar o quê? Você vai gerar o quê? Inflação, tá? Você vai gerar aqui, ó, inflação, né? Mais, né? Inflação, né? Ou se você tem aqui, ó, olha só, a quantidade de moeda em circulação, ó, de 4 trilhões, né? Você tem o quê? Você tem um desequilíbrio, vai ocorrer o quê? Deflação, né? O ideal é que você tenha uma necessidade de 5 trilhões, você tem o quê? 5 trilhões de circulação. Ou seja, então, a quantidade de moeda em circulação diz respeito à política monetária. Professor, como que o Banco Central consegue realizar essa política? Através dos depósitos compulsórios,
tá certo? Redescontos, open market, taxa Selic. A gente vai explicando isso aos poucos. 2. Política cambial. Professor, o que é a política cambial? É as trocas com moeda estrangeira, né? Operações com dólar, com euro, iene ou qualquer outra moeda internacional. Em especial, o dólar, né? 3. De crédito, né? Ou seja, as condições de crédito, né? Aí eu chamo a atenção para os alunos, né? Em 2009, 2010, nós tivemos no Brasil 2008, 2009, nós tivemos no Brasil o reflexo de uma crise internacional, que foi a crise do subprime, lá nos Estados Unidos, que era do setor imobiliário, né? Qual que foi a estratégia do Brasil? O Brasil usou a estratégia naquela época de ampliação do crédito, né? Ou seja, ampliação do crédito, autorizou aí financiamento de carro até 90 vezes, né? Ou seja, é uma política de crédito. Então, quem regula, quem regulamenta, fiscaliza é o Banco Central do Brasil. 4. Relações financeiras com o exterior, ou seja, de Banco Central para Banco Central, claro, quem vai falar é o quê? É o Banco Central do Brasil, né? 5. Regulação e supervisão do sistema financeiro nacional. Ou seja, todas as instituições financeiras, bancárias e não bancárias, estão o quê? Sobre a fiscalização, regulamentação e supervisão a par e passo do Banco Central do Brasil, e eles têm que seguir as regras, os regulamentos editados aí pelo Banco Central do Brasil. E, finalmente, né, o Banco Central do Brasil administra o sistema de pagamentos e do meio circulante, né? Professor, meios de pagamento. Sim, tudo bem. O que acontece? Olha só, existe uma compensação geral de pagamento, dos meios de pagamentos no Brasil. E nós temos o sistema brasileiro de pagamentos, né? Ou seja, você pega, por exemplo, coisa simples, né? Você pagou um boleto do Banco Itaú no Banco do Brasil. Opa, bancos diferentes, né? Ou vice-versa, ou seja, diariamente, há lá no Banco Central o sistema de pagamentos brasileiro, através do STR, que faz o que? A compensação de todos esses ativos aí entre bancos. Acontece lá no Banco Central. Então, essas são as competências aí, a responsabilidade do Banco Central. De novo, política monetária, cambial, crédito, relações financeiras com o exterior, a regulamentação e a supervisão do sistema financeiro nacional e a administração do sistema de pagamentos e do meio circulante, a quantidade de moeda em circulação dos meios circulantes. Bacana, fechou? Então vem comigo aqui, né? Visão esquemática do Banco Central. Então, primeiro, o Banco Central é o banco dos bancos. É isso mesmo, professor. Todas as disponibilidades dos bancos são depositadas onde? Lá no Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central é o banco dos bancos, né? Tá certo? O Banco dos Bancos. Então, o Banco dos Bancos, lá se realizam duas operações importantíssimas, né? Que é os depósitos compulsórios, né? E os redescontos de liquidez. Professor, depósitos compulsórios e redescontos de liquidez, nós já vimos esse cara aqui. Esse cara aqui faz parte da política monetária, né? É exatamente isso, né? Professor, vamos lá, explica um pouquinho para a gente. Sim, a gente está na sequência aqui, mas eu vou dar uma palhinha para vocês e depois eu vou voltar nesse assunto com um exemplo prático em dinheiro, em valores, né? Depósito compulsórios, né? Vamos supor, você foi lá no seu banco, você depositou R$1.000 em dinheiro na sua conta corrente, né? Depósito compulsório. Um percentual do que você depositou no seu banco, o banco é obrigado a depositar na onde? No Banco Central. Então, o Banco Central, está lá, né? Ó, no Banco Central, Banco dos Bancos. Então, você depositou no seu banco e o seu banco depositou aonde? Lá, no Banco Central. Pronto, isso é do quê? É um depósito compulsório. Esse é um instrumento da política monetária que visa regular a quantidade de dinheiro ofertado. Bacana, fechou. Professor, redescontos de liquidez. Redesconto de liquidez é o seguinte, o seu banco, né, está precisando de dinheiro. E aí, professor? O redesconto você pode colocar aí, entre aspas, cheque especial dos bancos, né? Ou seja, lá no Banco Central ele tem uma linha de crédito de redesconto. Tá? O que é isso? Você pode ir lá e utilizar esse crédito que você tem lá, um redesconto de liquidez. É claro, uma taxa um pouco mais alta do que praticada, como é o princípio do cheque especial. Então, Banco dos Bancos realiza operações de descontos compulsórios e redescontos de liquidez. 2. Gestor do Sistema Financeiro Nacional.
Ou seja, e vai editar as normas, as autorizações de funcionamento, por exemplo, a fiscalização e a intervenção nas instituições financeiras do Brasil todo. Executor da política monetária, olha aí, determinação da taxa Selic, taxa Selic. Aí nós iremos falar de taxa Selic num cara chamado de Copom, Comitê de Política Monetária, que é uma aula específica que a gente vai dizer isso, Só valendo dizer, só informando para vocês que a composição do Copom nada mais é do que o presidente do Banco Central e os diretores do Banco Central, Então, ou seja, uma unidade dentro do próprio Banco Central. Controle dos meios de pagamento, liquidez do mercado, orçamento monetário, instrumentos da política monetária, instrumentos ou operações de open market, taxa Selic, depósitos compulsórios, redescontos, Então, é o grande executor da política monetária. Inclusive, esse assunto é a competência mais cobrada em concurso público, Vamos lá. Banco emissor. Emissor do quê? Do meio circulante, Meio circulante, emissor de dinheiro, por exemplo, e saneamento do meio circulante. Saneamento é quando está sobrando ou quando está faltando aí meio de pagamento, o Banco Central tem que fazer essa intervenção, Então, é o banco emissor. Vamos lá, de novo. Banco dos bancos, gestor do Sistema Financeiro Nacional, executor da política monetária, banco emissor, banqueiro do governo. Professor, como assim banqueiro do governo? Nós veremos nesta aula, inclusive, lá na parte constitucional do Banco Central, que as disponibilidades serão depositadas aonde? No Banco Central do Brasil, Banco Central, banqueiro do governo, financiamento ao Tesouro Nacional via emissão de títulos públicos, administração da dívida interna e externa, gestor e fiel depositário das reservas internacionais do país, representante junto a instituições financeiras internacionais do sistema financeiro nacional. De novo, financiamento do Tesouro Nacional via operação de títulos. Esse cara aqui também são as operações de open market, Open market, Open market é aquelas operações com títulos aí do Tesouro Nacional, também um grande instrumento da política monetária. Vem comigo aqui. Administração da dívida pública interna e externa. Gestor e fiel depositário das reservas internacionais do país. Só a título de curiosidade, salvo engano, mais ou menos aí 385 bilhões de dólares são as reservas internacionais do Brasil, Fica lá depositado no Banco Central. Representante junto às instituições financeiras internacionais do Sistema Financeiro Nacional. E, finalmente, nós temos aqui a centralização do fluxo cambial, as normas, autorizações, registro, fiscalização e intervenção das relações de balança de pagamentos com o exterior, é o centralizador do fluxo cambial. Bacana? Ok. Então, todas essas informações aqui estão no site do Banco Central do Brasil, que é um resumo. Professor, é um resumo da onde, professor? Da Lei 4.595, da Constituição Federal de 88 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Professor, esses são os instrumentos, nesses instrumentos e nessas leis aqui que estão o amparo de todas as competências e responsabilidades do Banco Central? Sim, lá que estão, E aí, professor? E aí o seguinte, cara, aqui é para você ficar competitivo. Na sua prova, papo reto com vocês, o examinador vai retirar as questões desses instrumentos. Papo reto com vocês. 90 questões das questões de prova deste assunto aqui, está focado na onde aqui, na Lei 4.595 do Banco Central. E aí, professor, é claro que o professor quer que vocês fiquem competitivos. Tá? Aqui não tem auto-engano, você pode ter certeza disso. Aqui é um estudo realmente para você aprender, para você constituir um juízo de valor. E nós vamos ler todos os artiguinhos desses instrumentos. Por quê? Porque é exatamente esse texto que o examinador leva para lá. Professor, você está falando de questões de concurso de Banco Central. Ok. A maioria esmagadora desses 90% das questões de prova de concurso sobre o Banco Central, tá?
papo reto com vocês é o seguinte, cara. Papo reto com vocês é o seguinte. Ele quer confundir vocês das competências do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional. Então, sugestão, siga a nossa orientação pedagógica. Eu vou ler agora todas as competências, daqui uns minutos, que eu vou ler primeiro lá ao artigo de criação do Banco Central, da Lei 4.595. Mas é o seguinte, dá uma paradinha, vai lá na aula do Conselho Monetário Nacional, ou pegue a lei a 4.595, que você deve estar salva já no seu computador, e faça a leitura das competências do Conselho Monetário Nacional. Aí você vem para cá e continua essa aula. Pronto, Cato vai ficar competitivo. Papo reto, prof, papo reto. Né? Vamos lá, então vamos ler esses instrumentos aqui. Né? Estudar na fonte é assim. Primeiro, vamos lá. Olha aí, Lei de 31 de dezembro de 1964 dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias, creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Né? Então, a criação do Banco Central está nessa aqui e dá outras providências. Né? Então, no capítulo 3º, o capítulo 3º da Lei 4.320 é o capítulo destinado ao Banco Central do Brasil. Então, você tem que ler, Vem comigo aqui. A atual superintendência da moeda e do crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na capital da República, sob a denominação Banco Central do Brasil, com a personalidade jurídica e patrimônios próprios, este constituído dos bens, direitos e valores que lhe serão transferidos na forma de lei, desta lei, e ainda da apropriação dos juros e rendas resultantes da data da vigência dessa lei, do dispositivo do artigo 9º do decreto número tal dispositivo que ora é expressamente revogado. Ok, né? Então vem comigo aqui, já expliquei no começo da aula, mas eu vou só reforçar. Então o Banco Central, ela é o que? Uma autarquia federal, que é o quê? Que foi o resultado da transformação da Superintendência da Moeda e do Crédito. Né? Então, a Superintendência da Moeda e do Crédito estava vinculada ao Ministério, estava vinculada e subordinada. Aliás, tira a palavra vinculada, vamos utilizar o termo subordinada. Então, você tinha um ministro da Fazenda, e dentro da estrutura do Ministério existia uma superintendência, tá? Desculpa, gente. E essa superintendência estava subordinada a quem? Ao ministro. O legislador sabiamente fez o seguinte, não, vamos tirar esse lance de subordinação. Por quê? Porque o ministro ele é um político, ele é indicado pelo presidente da República até hoje, claro, né? Ele está lá, ele faz parte do plano de governo, a proposta de governo, tá? Do presidente da República, do presidente da República. Então, o legislador, sabiamente, transformou essa unidade que estava subordinada ao ministro, criou uma autarquia. Tá? Essa autarquia agora ela tem vários privilégios, né? Ela tem autonomia administrativa, autonomia financeira, né? E ela agora passa a ser vinculada ao ministro da Fazenda. Vinculada é diferente de subordinada, tá aí. Só nesse assunto, tá? Então isso foi o que o legislador em 1964 teve como prioridade, foi a transformação da superintendência em uma autarquia federal. E hoje, professor, tá? Vai além disso, né? Hoje vai além disso, né? Dada a importância da atuação, nós já vimos aí algumas competências, a gente vai detalhar essas competências do Banco Central no decorrer da aula, da importância que tem essa unidade no âmbito econômico, social do país, né? Então, qual que é a ideia? A ideia hoje dos bancos centrais, o Banco Central do Euro, Zona do Euro, o Banco Central Americano, são agências independentes, ou seja, não tem essa vinculação com o poder público, tá? Não tem essa vinculação no poder público. Então, o Banco Central, como independente, já é um movimento de mais de 10 anos nesse sentido para tirar
essa vinculação. Por quê, professor? Porque aqui é dinheiro, aqui é meio de pagamentos, cara. Aqui tem que ser muita racionalidade do mercado. Toda vez que o Banco Central agiu, não na técnica, mas por interesse político, o que aconteceu? Prejuízo para o nosso bolso. Nós temos aí vários históricos, aí, Banco Econômico, né? Vários históricos aí, em 94, quando houve a quebra dos bancos aí, do Proer e assim por diante, né? Vários exemplos no país que toda vez que o Banco Central tomou decisão com base, tá, em argumentos políticos, quem pagou a conta foi o povo brasileiro. Então, através desse movimento, a ampliação ao movimento aí no mundo, né? A tendência é que o Banco Central se torne uma agência independente, né? Eu acredito que vai sair, né? Porque as instituições brasileiras estão mais amadurecidas para isso. Bacana? Então, criou aqui o Banco Central. Eu já aproveitei e expliquei para vocês aí algum assunto que pode cair em atualidades do mercado financeiro ou em atualidades, a tendência aí, o que seria o Banco Central independente. Hoje, o nosso Banco Central não é uma agência independente, ela é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Vamos exercitar? Vem comigo. Exercício. Base CESP 2004, cargo de escriturário. O Sistema Financeiro Nacional é composto pelo conjunto de instituições que realizam a intermediação financeira e pelos órgãos que normatizam e fiscalizam esse processo. A respeito do Sistema Financeiro Nacional, julgue os seguintes itens considerando a reforma bancária instituída pela Lei 4.595, né, que nós chamamos carinhosamente, entre aspas, de Bíblia, né? A lei A citada lei, extinguiu a Superintendência da Moeda e do Crédito e deu origem ao Banco Central da República do Brasil. E aí, professor? E aí, uma questão aí que vocês já sabem disso, né? Então, o que aconteceu? Essa lei é de 31 de dezembro de 64. Nós tínhamos, sim, a Superintendência da Moeda e do Crédito, que estava subordinada dentro do Ministério da Fazenda, não é isso? Então, veio essa lei, transformou essa superintendência numa autarquia federal. Autarquia federal. Então, está correta a questão. Só para completar a questão e ampliar um pouquinho nossos estudos, eu quero... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Vou dizer para vocês o seguinte, olha só. Além disso, no âmbito do Ministério da Fazenda,
nós tínhamos o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito. Este Conselho da Moeda e do Crédito foi transformado no Conselho Monetário Nacional. Tá certo? Então, só para completar aí o entendimento. Ou seja, gabarito correto, aluno do LAC Concursos aí, não erra mesmo, pode ter certeza disso. Então, gabarito correto. Parágrafo único do artigo 8º, vem comigo. O parágrafo único do artigo 8º, ele fala de resultado. Professor, o que é esse tal de resultado? O banco é um banco, né? Banco Central do Brasil. Como todo banco, ele é o banqueiro, é o banco dos bancos, é um banco emissor, é um banco lá que efetua aí a política monetária, operação de open market, venda de títulos, não é isso? Mercado aberto e assim por diante, não é isso? Então, como todo banco, o Banco Central, no final ali, vai produzir lucro ou prejuízo. É verdade, professor? É verdade. Lucro, e é pequeno, não é grande. Quando dá lucro, dá muito lucro. Quando dá prejuízo, dá muito prejuízo, não é isso? Com certeza, né, cara? O troço lá é bruto, rapaz. Você vai ver durante a aula aqui a importância do Banco Central. Então é o seguinte, ele tem sim. É uma autarquia federal. Os resultados obtidos pelo Banco Central, ou seja, lucro ou prejuízo, de determinado período, consideradas as receitas e despesas, receitas e despesas de todas as suas operações, ponto, serão, a partir do dia 1º de janeiro de 1988, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro Nacional após compensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores. Ok, né? Então, calma. Eu vou dar um tempo na explicação e vou para outro instrumento jurídico, né? Tá certo? Outro instrumento jurídico, que é aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 7º, diz o seguinte, e tem o artigo 34 também. O resultado do Banco Central do Brasil, falou resultado, lucro ou prejuízo, é um banco, né? Apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais pelo Conselho Monetário Nacional. Parou. Então vamos lá. Constitui receita, elemento novo. Isso aqui a Lei 4.320 já disse. Balanços semestrais. Então, semestralmente é feita a apuração de prejuízo ou lucro. Esse balanço aqui é aprovado pelo órgão máximo, Conselho Monetário Nacional. E se der lucro, até o 10º dia, o Banco Central tem que depositar, transferir o dinheiro para o Tesouro Nacional, fonte 100 do governo. O parágrafo 1º vai falar o seguinte, se ele der resultado negativo. Resultado negativo significa prejuízo. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Ou seja, se o Banco Central der prejuízo, nós pagamos a conta, né? Vai para o Tesouro. O Tesouro é o caixa do governo. Quando você paga um tributo, recolhe, paga um imposto de renda, por exemplo, o dinheiro vai para o Tesouro Nacional. Olha aí que coisa legal, né? Resumindo a questão do artigo 8º da lei. Vem comigo aqui. Então, ele vai ser o seguinte, o resultado do Banco Central, lucro ou prejuízo, será apurado semestralmente. Aí já chama atenção para vocês que as bancas irão falar que serão mensalmente, anualmente ou semestralmente. O correto é o do meio, semestralmente, tá? E esse balanço deve ser aprovado por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional e até o 10º dia vai ser transferido o recurso ou o débito para quem? para o Tesouro Nacional. Regime de competência. Tá? Na contabilidade, nós temos 2 regimes. Tá? Regime de competência ou regime de caixa. Professor, você conhece esses caras? Claro que eu conheço, né? Claro que eu conheço, né? Se você for no YouTube aí, você vai encontrar algumas aulas do professor Luiz aí,
de contabilidade. É isso mesmo, cara. Você vai achar essas aulas do professor Luiz Antônio aí. Assiste lá, vê se você gosta lá, né? Então é o seguinte, na prova vai falar que é o quê? Regime de caixa, mas aqui é regime de competência do exercício, tá certo? Vamos lá, então. O resultado é apurado semestralmente, o regime de competência. Aí nós temos duas opções. O resultado do Banco Central considera todas as receitas e todas as despesas de suas operações, tá? Todas as operações, monetária, câmbio, crédito, reservas internacionais. Aí é o seguinte, se o resultado for positivo, ou seja, deu lucro, esse lucro são transferidas como receitas do Tesouro Nacional. E se for dar prejuízo negativo, serão cobertas as despesas do Tesouro Nacional. Então tá aí, que situação bastante cômoda, né? Tá certo? Então essa coisa importante aqui, né? Ok. Professor, por que você está explicando isso? Cara, porque aqui a gente vai estudar artigo a artigo. Quem criou o Banco Central? O Banco Central foi criado aí pela Lei 4.595, 64. O capítulo 3º, artigo 8, 9, 10 e 11, é do Banco Central. Cara, as questões de prova, ele é Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui é o artigo 8º, né? Vamos para o artigo 9º. Vem comigo. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o legislador deixou bem claro o papel de supervisor do sistema financeiro nacional. Olha só, compete o quê? O Banco Central cumprir e fazer cumprir as disposições atribuídas por lei, essa lei é uma delas, inclusive, né? E pelas normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Daí dá para você entender também a atuação do Conselho Monetário Nacional, órgão regulador máximo, né? Ok. Artigo 10º, né? Compete privativamente ao Banco Central do Brasil. Tá aí. Uma competência privativa do Banco Central do Brasil. E aí, professor? Tá vendo? Esse cara aí, mais da metade das questões de prova de concurso público, eles cobram esse artiguinho aqui, tá? Esse artiguinho que são das competências privativas do Banco Central do Brasil. Nós temos o artigo 11, também fala de competência, mas essa aqui é o que mais é cobrada. Então vem comigo. Primeiro, emitir papel moeda metálica nas condições e limites autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional. Eu já disse isso para vocês e eu volto a repetir. Quem autoriza a emissão? Autoriza é o Conselho Monetário Nacional. Quem emite a quantidade para ser fabricada, a autorização de emissão é quem? Quem emite é o Banco Central. E quem fabrica a moeda é quem? É a Casa da Moeda. Casa da Moeda. Então você tem que entender isso aí, cara. Isso aqui cai muito em concurso, cara. O aluno confunde, né? 2. Executar os serviços do meio circulante. Esses serviços do meio circulante, um deles que eu falo, o sistema de pagamentos, né, do Brasil. A gente vai falar sobre isso. Bacana? Só para resumir para vocês, o item 1, para vocês não esquecerem nunca mais. Ó, voltando aqui. Quem autoriza a emissão de papel moeda é o Conselho Monetário Nacional. Quem emite é o Bacen e quem fabrica é a Casa da Moeda. Bacana? Isso aqui é para você não esquecer mais. Isso aqui é cobrado muito em concurso público. Eu estou nessa carreira bancária há mais de 20 anos e eu digo para vocês aí o seguinte, sempre é cobrado esse assunto. Meio circulante é a soma do total de cédulas e moedas em circulação em um país que está em posse do público e dos bancos. Isso aqui é o meio circulante, a quantidade de moeda em circulação, né? Bacana? 3, vem comigo aqui, né? 3, vem comigo aqui. Determinar o recolhimento em até 100% do total dos depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis de instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie
em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil na forma e condições por ele determinadas podendo. Ok. Determinar o recolhimento em até 100% dos depósitos à vista. Professor, que tipo de recolhimento é esse? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. E pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui, tchau! Clique lá.